Elon Musk se encontra em seu escritório na SpaceX, cercado por telas futuristas e maquetes de foguetes. O ambiente é bem iluminado, mas o caos criativo é evidente, pilhas de papéis e gadgets espalhados por toda parte. Musk olha atentamente para o mapa de Marte, com um olhar intenso, aparentemente contemplando a vastidão do universo. Ele observa a distância entre a Terra e o planeta vermelho, como se algo brilhasse em sua mente. No silêncio do escritório, uma ideia surge. Musk começa a rabiscar rapidamente uma série de anotações na lousa, desenhando fórmulas e planos complexos. Uma visão ousada se forma. Ele não quer apenas enviar humanos a Marte, mas criar uma experiência completamente nova, um foguete que não só levaria pessoas para o espaço, mas também seria capaz de viajar no tempo. Ele sabe que isso pode ser o próximo passo na evolução tecnológica. Cena 2. O desafio. A garagem da SpaceX se torna o centro de sua visão. No espaço de testes, o protótipo de um veículo inusitado está sendo montado. Ele não é apenas um carro ou foguete comum, parece uma fusão entre as duas coisas, com características que desafiam a lógica. Luzes piscam e sistemas complexos são conectados enquanto Musk observa, já imerso em seu plano. Ele sabe que não será fácil, mas essa é a magia da inovação, o risco que leva ao novo. Enquanto o engenheiro ajusta as últimas peças e examina os circuitos, o ambiente ao redor parece vibrar com a tensão do desconhecido. Musk, com um sorriso satisfeito, olha para o veículo. Ele sente que está prestes a dar o maior passo de sua carreira, talvez o maior de sua vida. Ele pode ter acabado de criar a primeira máquina capaz de atravessar o tempo e o espaço. Cena 3. O protótipo insano. Com os ajustes finais feitos, o veículo estranho finalmente está pronto para ser testado. O centro de lançamentos está preparado e o veículo de Elon começa a acelerar. No início, tudo parece normal, mas, de repente, algo inesperado acontece. O carro-foguete começa a emitir um brilho intenso e uma distorção no espaço-tempo ocorre. O veículo desaparece, reaparecendo instantaneamente em outro ponto do laboratório. A equipe observa em choque enquanto o protótipo se move entre diferentes realidades, saltando através de portais temporais. O veículo começa a desafiar a física conhecida, criando uma fissura no tecido do tempo. A equipe, atônita e assustada, tenta processar o que acabou de acontecer. O caos e o maravilhamento se misturam enquanto o fenômeno se intensifica. Musk, no entanto, observa a distorção com um sorriso de satisfação. Ele sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer, mas não imaginava que fosse tão fora de controle. A história nunca contada sobre Elon Musk. No auge de uma experimentação audaciosa, a tecnologia que Elon Musk havia desenvolvido para explorar novas fronteiras do tempo e do espaço se tornou uma realidade incontrolável. O protótipo de um carro-foguete que deveria revolucionar o transporte e permitir viagens para Marte de forma mais rápida e acessível tinha dado um passo além do esperado. Ele não apenas se moveu através do espaço, mas também, de forma inesperada, começou a distorcer o tempo. Durante uma de suas tentativas de testar a máquina, um portal se abriu e, de repente, uma figura misteriosa surgiu na sala de controle da SpaceX. Era Elon Musk, mas não como o conhecemos. Era uma versão mais velha, com os cabelos grisalhos, a pele marcada pelo tempo e os olhos cansados. A primeira impressão foi de que ele estava exausto, como se tivesse vivido não apenas anos, mas muitas vidas em um curto período de tempo. O que o jovem Elon não sabia era que aquele encontro seria o ponto de virada que ele precisaria para entender o verdadeiro custo de suas invenções. A versão mais velha de Elon olhou ao redor com um sorriso irônico, claramente consciente de que, naquele exato momento, ele estava diante do resultado direto de suas próprias escolhas. Ele não estava ali por acaso. Ele sabia que o jovem Elon, com toda a sua ambição e genialidade, havia ultrapassado uma linha invisível, a linha entre a inovação e o perigo. O jovem Elon, com os olhos brilhando de fascinação e espanto, começou a entender que talvez tivesse ido longe demais. Até então, suas invenções sempre foram alimentadas por um desejo de melhorar o mundo, de avançar a humanidade, de explorar as estrelas. Mas aquela máquina, que ele acreditava ser a chave para o futuro, estava agora criando distúrbios no espaço-tempo que poderiam afetar tudo desde o passado até o futuro.
A versão mais velha de Elon observava, silenciosa, com uma expressão que mesclava cansaço e aceitação. Ele sabia que a tecnologia tinha um custo, mas o preço havia sido mais alto do que ele jamais imaginou. Em um tom grave, ele começou a refletir sobre o que o jovem Elon havia feito. As palavras que ele proferia não eram apenas um alerta, mas uma lição, uma advertência sobre o que o futuro poderia reservar para quem se aventurava em campos tão desconhecidos e perigosos. A distorção no espaço-tempo não era algo que poderia ser facilmente consertado. Era um ponto de ruptura, um momento em que o próprio equilíbrio do universo poderia ser alterado para sempre. Enquanto o jovem Elon escutava atentamente, ele se viu confrontado com as consequências de suas ações, tanto as boas quanto as ruins. Ele sempre acreditou que poderia controlar tudo, que a tecnologia estava à sua disposição para ser usada da maneira mais eficiente possível. Mas o que ele não havia previsto era que suas invenções, quando impulsionadas pela pressão de ser o melhor, poderiam desencadear algo além do seu controle. Ele se perguntou se, ao buscar respostas para as questões mais profundas da humanidade, ele não havia gerado uma crise ainda maior. Os dois Elons, o jovem e o mais velho, se olharam em um momento de silêncio. Foi um silêncio pesado, carregado de significado. Não havia necessidade de palavras. O impacto das ações e escolhas estavam mais claros do que nunca. O peso de um futuro incerto parecia tomar conta de ambos. Eles sabiam que, por mais brilhante que fosse a visão de Musk sobre a inovação, ela carregava consigo a responsabilidade de não apenas tentar acertar, mas também de aprender com os erros. Depois de um tempo, a distorção começou a diminuir. A máquina finalmente começou a cessar sua operação de distorção do espaço-tempo. O espaço e o tempo começaram a se estabilizar lentamente, e o protótipo de Musk parou de emitir os sinais de caos. A versão mais velha de Elon, com um sorriso triste e resignado, olhou para o jovem e fez um gesto de despedida. Ele sabia que as escolhas do presente eram as sementes do futuro, e o jovem Elon teria que enfrentar as consequências por sua conta. De volta à base da SpaceX, a equipe de Musk, agora com uma nova consciência, começou a ajustar o sistema para garantir que não houvesse mais dano. O estrago tinha sido contido, mas a lição estava profundamente enraizada em todo. Musk, enquanto observava a tela de controle, olhando para o horizonte, refletia sobre os riscos e as recompensas que suas invenções poderiam gerar. Ele sabia que a inovação nunca era linear. Era uma jornada de altos e baixos, de erros e acertos. Mas, acima de tudo, ele compreendeu que, para ir além dos limites da humanidade, era preciso não apenas coragem, mas também sabedoria. Ele sorria não porque tivesse conquistado algo grandioso, mas porque entendia que, às vezes, é necessário se perder para se encontrar. O futuro, com suas infinitas possibilidades, permanecia à sua frente, mas agora, com uma nova perspectiva. A visão de um mundo mais avançado, mais conectado, ainda estava ali. Mas a responsabilidade de moldá-lo com consciência e ética era agora uma parte fundamental de sua jornada. A música suave que tocava ao fundo enquanto ele observava o céu refletia seu estado interior. Ele havia visto o que o futuro poderia ser e agora estava pronto para trabalhar para que esse futuro fosse o melhor possível, equilibrando o progresso com a sabedoria necessária para garantir que as gerações seguintes não sofressem as consequências de escolhas impensadas. A tela escurece lentamente, deixando no ar a sensação de que, para Elon Musk, o maior desafio não era criar a próxima grande invenção, mas aprender a usar o poder da inovação de maneira responsável e sustentável.